Olá, mulheres. Eu sou a Josi Martins, o grupo é o Ouvindo com Elas. Estamos caminhando para os últimos capítulos do livro Pés como os da Costa nos Lugares Altos. O volume 2 é a Montanha de Especiarias. O capítulo Orgulho e Superioridade. E eu parei numa passagem aqui de um suspense e nós retomaremos a partir de agora. O marido olhava-o com a expressão muito estranha. Estava muito pálido e as suas mãos tremiam muito. Após uma breve pausa, tudo o que ele disse foi: que bom que a amargura já havia entrado por serviço do pastor. De algum modo, eles terão um teto sobre a cabeça e uma forma de ganhar a vida. Parece que o pastor sempre ajuda seus auxiliares quando eles passam por dificuldades. É uma pena que murmuração não tenha concordado com a amargura e desistido do negócio também. Se ela tivesse aceitado a ideia de amargura, não teria perdido tudo. Dando uma risada dissonante e estranha, acrescentou: no fim, o destino e a boa sorte parecem estar sempre ao lado dos seguidores do pastor e a má sorte com os inimigos dele. Superioridade olhou com ar de espanto. Nunca o ouvira falar com aquele tom de voz, nem mencionar o pastor daquela maneira. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, a criada entrou na sala, trazendo o jornal que acabara de chegar. Com uma expressão assustada e estranha no semblante, a serviçal deixou junto ao prato do patrão e se retirou da sala. Orgulho desdobrou o jornal. A página principal trazia uma manchete com letras garrafais. Superioridade viu o marido empalidecer. O jornal caiu-lhe das mãos inertes e a cabeça dele tombou sobre a mesa. Ela soltou um grito de terror, tocou a campainha, pediu para pedir ajuda e correu para o lado do marido. O jornal caíra no chão, porém ela viu a manchete. O maior golpe do século. Minas Vale da morte e a fraude gigantesca. Colapso total de todos os bancos da cidade da destruição. Investidores perdem tudo. A confiante herdeira que se sentia acima dos golpes do destino, ao ler aquelas palavras, soube com um sentimento de terror que a ruína que se abatera durante a noite sobre a senhora murmuração também a alcançou. Ela sabia muito bem que todo centavo que ela, o marido e os pais deles possuíam era proveniente dos investimentos naquela fraude gigantesca. Tudo o que possuíam escapara de suas mãos como uma bolha de ar. Orgulho, ao recobrar os sentidos, achava-se num estado lamentável, dominado pelo medo e pela angústia. Havia semanas que ele temia aquela calamidade, mas tinha a esperança de que os rumores, dos quais ressentimento o alertara, não fossem reais. Agora, o golpe fora deferido. Tudo o que eles possuíam se foi, e ele sabia que não tinha mais como sustentar a família, pois os pais também estavam sem um tostão. Ele nunca aprendera a trabalhar, não entendia nada de comércio nem de negócios. Sabia que a vida mansa o desqualificara para o duro trabalho braçal e foi assaltado pela horrível percepção de que estava totalmente despreparado para essa nova e terrível situação, que era incapaz de enfrentar a vida tal como ela se apresentava diante deles. O pensamento da esposa e dos filhos sozinhos e sem um tostão o impedia de cometer suicídio. Contudo, a percepção de que era incapaz de fazer alguma coisa por eles, a não ser ficar com eles, era tão terrível que ele achou que não teria forças para aguentar a situação. Tudo o que ele sempre acreditara lhe fora arrancado de repente, e a constatação de que era um incompetente, incapaz de administrar a crise, o levava a pensar que permanecer vivo seria uma desgraça. Superioridade também estava horrorizada com a descoberta da própria incapacidade de enfrentar a vida e suas exigências
de viver desprovida do conforto, das facilidades, dos prazeres que o dinheiro sempre lhe proporcionara. Contudo, reagiu de forma diferente do marido. Talvez isso se devesse à decisão que tomara poucos dias antes de continuar a amar graça e glória. O anseio apaixonado de seu coração, que ela, por fim, admitira para si mesma, de conhecer o pastor, fizera com que ela, naquele momento de desespero, em que a sua vida ruíra, vislumbrasse alguma esperança num pedido de ajuda ao pastor. A reação de orgulho, quando, em estado meio enlouquecido, por fim, conseguiu ouvir a sugestão de que agora que havia perdido tudo, procurasse aquele que desdenharam e rejeitaram por tanto tempo, foi de horror e vergonha. Como vamos fazer isso? Disse ele, emitindo um som agudo. Como podemos agora ir rastejando até ele? Agora que estamos arruinados, vamos implorar a ajuda daquele a quem desprezamos enquanto tínhamos fortuna e segurança? Podemos ao menos nos poupar da humilhação de rastejar como mendigos diante dele, pedindo esmola. Além disso, é provável que ele nos vire as costas. Mas somos mendigos agora, disse Superioridade com a voz trêmula. Não é melhor enfrentar os fatos e reconhecer o que realmente somos? Não vejo esperança para nós, a não ser o pastor nos aceitar e nos ensinar algum tipo de trabalho útil, ainda que humilde. Orgulho gemeu angustiado. Não há nada que eu possa fazer. Há semanas penso nisso e procuro uma solução. Depois de saber que esta catástrofe podia cair sobre nós, mas não há saída. Absolutamente nenhuma saída. O único escape para mim é morrer. Talvez assim o pastor ajude vocês. Ele não quer nada comigo porque sou anos seu pior inimigo. Orgulho, disse uma voz calma e imponente. Orgulho, você e Superioridade estão dispostos a me ouvir? Marido e mulher, em meio à angústia, levantaram os olhos e viram o pastor ao lado deles na sala. O semblante dele tinha uma expressão firme e a voz era séria, mas também revelaram compaixão e misericórdia. Os dois estremeceram diante daquela presença e caíram sem forças aos pés do pastor. Contudo, ambos sentiram, no fundo do coração, um indescritível sentimento de alívio e de conforto. Orgulho e superioridade, continuou a voz calma e séria. A vida toda vocês fizeram jus ao seu nome, tratando os outros de forma arrogante. Mas em que consistia essa imagem da superioridade? No fato de possuírem riqueza, posses e privilégios que os outros não tinham. Nenhuma vez vocês se viram como realmente são. Agora que a riqueza e as posses que lhes davam essa atitude de superioridade lhes foi tirada, em que repousa a superioridade de vocês agora? De que vocês têm orgulho agora? Estão prontos para aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, a encontrar descanso na sua alma? Pois a mansidão consiste em alguém reconhecer quem realmente é, e a amabilidade é admitir a verdade sobre si mesmo e agir de acordo com ela. Os dois inclinaram a cabeça diante dele e, de início, não souberam o que dizer. Orgulho então murmurou, quase como se fosse um soluço. Estás certo, pastor. Tudo isso é verdade. Mas como posso te pedir ajuda depois de todos esses anos que te desprezei? Você ainda é um tolo, Orgulho? Perguntou o pastor. Foi tolice me rejeitar todos os anos em que teve fortuna e imaginar que podia tocar a vida sem mim. Será que agora que conhece a desesperança total e não possui mais nada, não percebe que é insensatez continuar a me rejeitar? Oh, homem tolo, não percebe que esse mundo e a vida terrena foram arranjados para que cedo ou tarde toda a alma humana perceba que não há nada que depende totalmente de mim? Não percebe que, já que vocês não aprenderam essa verdade enquanto possuíam bons terrenos, só havia um meio do amor fazer com que a entendessem, ou seja, tirar essas posses de vocês, deixá-los desprotegidos, vazios, despojados e expostos à percepção da sua verdadeira condição. E o pastor continuou. Foi o amor, o próprio amor que trouxe essa ruína para vocês.
Pois será que o fato do amor derrubar e destruir a fachada que vocês edificaram para esconder a verdade de vocês mesmos é realmente uma ruína? O amor fez apenas com que vocês enfrentassem a realidade a respeito de si mesmos. E fez isso para que se vissem como realmente são, não como se imaginavam em sua mente cega. Assim, vão teimar em rejeitar a minha ajuda e a minha graça, com a desculpa de que agora descobriram que são indignos delas? Vai insistir nessa loucura, orgulho? Ou vai se humilhar para que eu possa transformá-lo no que quero que você seja? Senhor, disse Orgulho com voz trêmula, peço-te que me desculpes por perguntar, mas podes realmente fazer alguma coisa com alguém tão inútil e desprezível quanto eu? Posso fazer com que você se torne a pessoa que planejei que fosse quando o criei. Se você for manso e humilde de coração, eu te ensinarei, eu mostrarei como usar, para minha glória, todos os benefícios e privilégios que até agora desfrutou. Mas você tem que estar disposto a começar do início, do nada. Deve estar disposto a aceitar das minhas mãos a perda de tudo o que você valorizava na vida. E em troca, aceitar tudo o que desprezou até hoje. Uma posição humilde, pobre e vil aos olhos do mundo. Você precisa aprender um novo padrão de valores e a adaptar seus desejos àquilo que eu escolher para você. Orgulho, sei que minhas palavras são duras, mas essa é a verdade que você se negou a encarar durante toda a vida. Um silêncio caiu na sala quando ele terminou de falar. O homem que odiara e resistira por tanto tempo ao Senhor do amor, o homem que ficou manco por causa da teimosia e depois perdeu tudo por continuar a resistir, e a mulher que, como seu marido, se recusava a ver a si mesma como realmente era, agora se quedavam mudos e imóveis. Refletiam para decidir se aceitariam a verdade a respeito de si mesmos ou a rejeitariam. Finalmente, Superioridade levantou-se, foi até onde estava o marido, segurou suas mãos e disse com voz trêmula: essa é a grande oportunidade da nossa vida. Nós fomos tolos. Que tal deixarmos de ser tolos de hoje em diante? Perdemos todos os bens e nós mesmos, mas fomos abençoados com isso, pois encontramos a vida para o qual fomos destinados. O pastor diz que nos fará mansos e humildes de coração, tal como ele é. Eu estou cansada de ser superior. Você não está cansado de ser orgulhoso? O marido também se levantou e os dois se aproximaram do pastor. Se ajoelharam diante dele e disseram: Senhor, não somos nada. Somos simples mendigos indignos de pedir tua ajuda. De hoje em diante, porém, somos teus servos para sempre. O pastor, com infinita bondade e doçura, falou: meus servos, manso e humilde de coração, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é muito leve. Chegamos ao fim de um capítulo. Amanhã iniciamos o capítulo 16, a montanha da mirra. Amanhã falaremos de mansidão. Até lá.